Bom dia, gente. Bom dia, oitavos anos. Faz tempo, hein? Saudade de vocês já. Espero que esteja todo mundo bem aí, que a gente possa aí, o mais breve possível, estar se encontrando pessoalmente, voltar à nossa vida normal. Até lá, é por aqui pela plataforma que teremos aí um contato um pouco maior. Então vamos começar hoje. Antes de eu começar a falar do tema de hoje, só avisando vocês, na mesma plataforma aqui ao lado aí eu anexei um texto sobre esse assunto que a gente vai conversar, tá? Então qualquer dúvida que ficar, é só dar uma olhadinha lá, tem ilustrações, explicações, para ficar tudo bem claro, beleza? Vamos lá? Seguinte, a gente vai falar sobre o papel das evoluções do século XVIII, tá? Na construção do nosso mundo atual, tá certo? O mundo que a gente vive hoje, a maneira como a gente vive hoje, trabalho, salário, dinheiro, regras, leis, países, tudo isso faz parte de um longo processo histórico, lá desde a antiguidade, mas nenhuma fase foi tão marcante para o nosso estilo de vida como o século XVIII. Tá? É no século XVIII que vai se esboçar, se desenhar a maneira como a gente vive hoje. Tá certo? Você teve durante a história da humanidade alguns momentos, todas as ações, todas as invenções, ações, decisões, elas acabam influenciando na história, na evolução da sociedade. Mas em alguns momentos acontecem fatos que eles não só transformam a cidade, mas a sociedade, a história, mas eles rompem com a história estabelecida. Então você tem uma história e de repente essa história ela recomeça. Lógico que você traz conhecimentos anteriores, mas você vai ter que recriar uma história, começar uma história praticamente do zero. Tá? Então esses momentos acontecem na história, essas rupturas. A gente tem uma muito clara lá na invenção da agricultura, da pecuária, o homem nômade que vive mudando para lá e para cá, de repente aprende a produzir a comida dele, e aí ele não precisa mais ficar mudando. É uma mudança gigante. As pessoas sempre foram nômades, todos os antepassados foram nômades. As famílias viviam, todo mundo já tinha uma ideia pré-estabelecida de como viveria. E de repente você tem que se adequar a um novo estilo totalmente diferente. As pessoas não vão mudar mais, elas vão viver em cidades, vão produzir, vão dividir a terra. A gente já falou sobre tudo isso. Então é uma ruptura gigante na história. O segundo momento de ruptura é o século XVIII. Tá? No século XVIII você tem um estilo de vida estabelecido lá desde as primeiras cidades, desde a invenção da agricultura. Tá? Então a cidade, a divisão de terra, a propriedade, todo mundo trabalha na terra, quem tem terra põe os outros para trabalhar, escravidão, todo aquele sistema que a gente já viu. Tá? Todo mundo trabalha ou vive da terra, todos. Desde o servo que trabalha na terra até o rei que vive de acordo com o que é produzido na terra. Tá? Então toda a riqueza, todo o trabalho, todos os hábitos, tudo estão em volta da produção rural, da produção agrícola e da pecuária. Esse é o mundo que a gente vai ter até o século XVIII. No século XVIII isso sofre uma ruptura gigante. Tá? Então no século XVIII você vai ter a Revolução Industrial, tá? Você vai ter a criação das sociedades de massa, tá certo? Você vai ter o surgimento das repúblicas democráticas. Então, no século XVIII, tudo aquilo que você estabeleceu e transformou durante o tempo vai sofrer um baque gigante, vai sofrer uma transformação enorme, que são essas revoluções, né? Que são as revoluções desse século XVIII. A vida rural, de repente, ela vai se tornar uma vida urbana. Tá? Se você pegar até o final do século XVIII, 90 e tantos por cento das pessoas, quase 100% das pessoas vivem no campo. Se você pegar agora, a porcentagem de pessoas que vivem nas cidades é infinitamente maior do que o campo. Tá? Essa mudança, essa ruptura acontece no século XVIII. Daí a importância de todas essas revoluções. Beleza?
A gente já conversou sobre iluminismo, sobre os pensadores iluministas, sobre a ideia que eles tinham, tudo que eles pregavam, o embrião do capitalismo, do mercantilismo, tudo isso a gente já falou, né? Do fim das monarquias, do fim do absolutismo, dos direitos e tudo mais, tudo isso a gente já conversou. Todas essas ideias, tudo que o Locke, Montesquieu, Rousseau, tudo que esses caras colocaram, aos poucos vai sendo absorvido pela população de alguns lugares. A burguesia vai estimular algumas populações a lutar pela implantação dessas ideias, para lutar com que essas ideias sejam colocadas em prática. Tá? Então, é extremamente importante o papel desses caras que já falamos, né? Locke, Adams, Montesquieu, Rousseau, esses caras vão dar, com vários outros pensadores, mas esses caras é que vão criar a ideia, só que essa ideia por si só ela não muda muita coisa, ela só vai ela só vai balançar as estruturas do antigo regime, fazer o absolutismo perder o poder a partir do momento que elas são colocadas em prática. E aí, para ser colocado em prática, você vai depender do quê? Da burguesia, do papel da burguesia em fazer com que o povo compre essas ideias. A burguesia por si só ela não tem força e ela não quer lutar contra o antigo regime. A burguesia ela quer que quem faça esse papel seja o povo. Tá? Quem tem força para derrubar o regime, quem tem força para mudar as coisas, sempre, não só nesse caso do século XVIII, mas sempre, quem tem o poder de mudar as coisas, de mudar a ordem estabelecida, é o povo. Só que para isso você precisa convencer o povo. Tá? Então, qual que é o papel da burguesia? Tá? É financiar esses novos pensadores e fazer com que essas ideias desses pensadores sejam colocadas para o grande povo, para a população. Uma população que não é mais aquela população da Idade Média, totalmente analfabeta, tudo, mas é uma população que não prima por grande organização. Então, é um trabalho árduo. Tá? Quando surge essa ideia, todo mundo imagina o quê? Que os países como França e Inglaterra, com condições melhores, onde a população está um pouco mais estabelecida, um pouco mais forte, vão ser o berço das revoluções. Tá? Isso não é bem assim que vai acontecer. Tá? Embora a gente tenha na Inglaterra uma revolução, onde o rei, para não perder o poder todo, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir mão do poder político. Ele vai continuar existindo como existe até hoje. A rainha da Inglaterra está lá. O rei da Inglaterra ele abre mão do poder político. Então ele não manda, ele não apita mais nada, não toma as grandes decisões, ele vai ficar limitado a um número de decisões super pequeno. E ele abre a mão desse poder e entrega esse poder para o povo. E aí você vai ter o surgimento das câmaras. No caso da Inglaterra, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Nobres, né, dos Lords, que vão tomar as verdadeiras decisões políticas. Você vai ter eleição, vai ser eleito um primeiro-ministro, que é quem vai comandar o funcionamento do executivo, como as coisas vão funcionar. Então a Inglaterra ela vai dar um pontapé inicial, mas é um pontapé ainda meio tímido. Tímido assim, não há uma luta, uma guerra, um confronto que vá romper de vez com o antigo regime. Bem ou mal, mesmo que como uma figura decorativa, mas o rei está lá, continua existindo até hoje. Tá? O primeiro país do mundo que vai realmente encampar isso, que a população vai comprar essa ideia e ir para o choque contra todas as expectativas, são os Estados Unidos. Tá? Na época nem são os Estados Unidos de hoje, é uma parte do que são os Estados Unidos hoje, eram conhecidos como as 13 colônias, uma população totalmente de origem inglesa, tá? Que vai o quê? Depois de muita exploração, de cada vez mais sendo explorada pelo rei, porque quando o rei perde o poder político na Inglaterra, ele mantém o poder político na colônia. Tá? Então, o que ele deixa de ganhar na Inglaterra, esse rei da Inglaterra vai tentar tirar da onde? Das colônias. E aí os Estados Unidos, que já eram explorados, vão passar a ser explorados ainda mais. Essa população dos Estados Unidos vai acabar chegando no limite, se juntando, e
a partir das ideias iluministas, a partir da burguesia espalhar esse ideal de liberdade, igualdade, a população dos Estados Unidos vai declarar guerra à Inglaterra, a guerra de independência. Eles vão lutar, os Estados Unidos, o país mais pobre da América, vai lutar contra o país mais rico do mundo, a Inglaterra. Lutar pelo quê? Pela separação, em se transformar em independente, e vão conseguir, falaremos disso com mais calma quando as aulas voltarem ao normal. Mas os Estados Unidos, com a ajuda da França, com diversos detalhes que falaremos disso, vai conseguir se livrar do domínio inglês, fazendo com que os outros países da América se motivem a também lutar pela independência. Se os Estados Unidos, que era um dos mais pobres, ganhou do mais rico de todos, por que os outros? Porque nós também não podemos, né? Então vários outros países, vários outros grupos da América Latina, da América do Sul, comandados por uma burguesia interessada em tomar o poder e tudo, vão também lutar pela independência, e aos poucos todos eles, à exceção do Brasil, todos eles vão começar a se tornar independentes, vão lutar por essa independência e se tornar repúblicas democráticas, com eleição, com regras, com leis, pautados naquela ideia que os iluministas começavam. O Brasil é uma exceção. Tá? O Brasil ele vai se tornar independente na canetada. Tá? Dom Pedro, filho do rei de Portugal, vai declarar o Brasil, ao que tudo indica, né? Nós temos cartas, correspondência entre Dom João e Dom Pedro, o rei de Portugal e o príncipe. Temos cartas em que Dom João orienta o filho dele a declarar a independência a ele, antes que os burgueses fizessem isso e tomassem o poder. Então o que Dom Pedro faz? Declara a independência do Brasil, mas mantém o Brasil como uma monarquia, ele assumindo o papel de imperador. Então enquanto todo mundo se torna uma república democrática, o Brasil mantém ainda os resquícios do antigo regime do absolutismo, né? Vamos pular isso, que o Brasil de exceção tem um monte, falamos disso com mais calma depois. Outros países, que nem a França, que é a revolução que vai ficar marcada para a história. Quando se fala em revolução iluminista, em revolução do século XVIII, um nome, mesmo os Estados Unidos sendo a primeira e a improvável, a primeira não, né, mas a mais improvável de todas, a mais chocante de todas, você vai ter a Revolução Francesa como a revolução marcada para a história. A revolução que trouxe novas coisas. Muitas delas, na realidade, a Revolução Americana já tinha colocado, dos Estados Unidos já tinha colocado em prática já. Mas a Revolução Francesa era o quê? Um país, talvez assim, o mais absolutista dos absolutistas, o símbolo do absolutismo, onde você vai ter reis franceses afirmando, sem nenhuma contestação, de que ele é a França. Então, se existe um lugar onde seria difícil acontecer uma revolução desses termos, seria a França, e aconteceu. Uma revolução extremamente violenta, uma revolução pautada assim por uma confusão política. Você vai ter grupos que lutam primeiro juntos, depois vão lutar um contra o outro, você vai ter épocas de terror e tudo mais, também falaremos disso com mais detalhes depois. Uma revolução que depois acaba entregando o poder para Napoleão, volta a ter um regime praticamente absolutista, porque Napoleão tinha plenos poderes. Tá? Então, você vai ter todas essas revoluções do século XVIII transformando o antigo regime, transformando um regime absolutista, onde o rei tomava todas as decisões, onde você tinha uma divisão da sociedade em estratos, nobreza, clero, povo, onde você tinha o povo sustentando, através do trabalho na terra, sustentando o modo de vida da nobreza, sustentando os países, as guerras, muitas dessas guerras puramente cosméticas, sem ter uma finalidade clara, mais por rivalidades de países. França e Inglaterra nessa época se odeiam, então muitas dessas guerras entre França e Inglaterra nem tem uma explicação muito clara, mas quem banca tudo isso é o povo, é o camponês, é o servo que paga os impostos e sustenta essas classes. Quando esses servos se juntam, eles acabam transformando, quando esse povo, né, esses servos, não, essa população toda se junta, vai lutar contra o regime estabelecido e cria uma nova sociedade.
Uma sociedade pautada no quê? Em eleições, em 3 poderes, em constituição. Uma sociedade que nessa mesma época você vai ter revolução industrial. Então todo aquele trabalho que antes era feito no campo, à mão, e mesmo o trabalho artesanal que era feito à mão, as roupas, tudo isso, vão passar a ser feitas por máquinas. Então você vai ter, ao mesmo tempo que você tem revoluções políticas, você vai ter uma revolução estrutural. As pessoas que viveram no campo a vida toda, de repente elas vão decidir mudar para a cidade. A pessoa vivia no campo, trabalhava como servo ou como camponês, na maioria das vezes recebia em produto, e agora vai surgir uma coisa que antes não tinha, que era a fábrica. Que a família dela nunca trabalhou com isso, nunca ninguém viu isso. Era uma coisa nova. Trabalhar na cidade em uma fábrica, onde uma máquina produzia alguma coisa. Então era uma novidade, todo mundo queria. Então você vai ter um êxodo, as pessoas vão fugir do campo assim, migrar do campo para a cidade, porque acreditam que na cidade agora elas vão ter oportunidades de crescer, de melhorar de vida, aquela ideia que o iluminismo pregava. Então na mesma época as ideias vão se amarrando. Uma sociedade que antes era no campo, o cara nasceu no campo, sabia que ia morrer no campo, nasceu pobre, sabia que ia morrer pobre, de repente surge a oportunidade, os iluministas disseram, pregaram e as pessoas acreditaram, de que elas podiam melhorar, mudar de vida. E as pessoas vão acreditar, uma boa parte, uma grande parte vai migrar para as cidades, tá? Então cidades que antes eram abandonadas vão se tornar cidades gigantescas, com fábricas, e os produtos que antes levavam meses para ser feitos, vão ser feitos em minutos, em horas. Então a quantidade de produtos vai ser cada vez maior. Se eu produzo mais, eu preciso de gente para comprar. E aí você vai ter esse trabalho na cidade, vai trazer uma novidade, que é o salário, que não foi criado nessa época, o salário sempre existiu, mas as pessoas que viviam de salário era uma minoria. As pessoas estavam acostumadas a ficar com parte do que elas produziam. Tá? Ganhar salário, viver de salário, receber em dinheiro. Boa parte das famílias, nunca ninguém tinha visto uma nota, uma moeda. De repente agora o cara vai trabalhar e vai receber semanalmente dinheiro para poder comprar as coisas, que antes nem existiam para comprar. Porque levava tanto tempo para fazer que quando o cara acabava de fazer, ele vendia para os nobres por uma fortuna. Agora com a fábrica não. Com a fábrica você vai produzir em quantidade, o custo cai, o preço cai, só que você precisa ter gente para comprar. Tá? E aí você precisa convencer as pessoas a trabalharem, recebendo o salário para que elas possam comprar. Então uma coisa vai amarrando outra. Tá? Então é no século XVIII, são o conjunto dessas ideias revolucionárias, dessas lutas, é que vão começar a construir o nosso mundo de hoje. Um mundo que é pautado no quê? No trabalho assalariado, no consumo. Tá? Você o tempo todo tentam convencer você. Primeiro você é convencido desde pequeno que você tem que trabalhar. Que você tem que trabalhar para alguém, que você tem que ter salário, porque você não vai sobreviver sem isso. Então desde pequeno você é preparado para trabalhar numa fábrica, onde quer que seja. E você é o tempo todo manipulado, através da propaganda, a consumir, a gastar. Então, é um novo celular, é uma nova roupa, é a moda, é a camisa da moda, o tênis da moda, compra cada hora, compra uma coisa diferente. Várias das coisas que você compra que você nem vai acabar usando, ou usa por tão pouco tempo. Tá? Então, essa sociedade nossa, capitalista, onde você guardar dinheiro, que você é o que você tem. Muitas vezes o que você é, como você é, sua personalidade, tudo acaba nem contando, que as pessoas vão levar em consideração o que você tem, o carro que você tem, a roupa que você tem, a casa onde você mora, quantos milhões você tem, quantos milhões você ganha. Então isso é o que vai indicar a qualidade das pessoas. As pessoas vão ser estratificadas por quanto elas têm. Essa sociedade ela vai ser construída no século XVIII. Antes disso era a terra que definia. Quem tinha terra estava lá em cima, quem não tinha estava lá embaixo. Agora não. Agora você vai pelo dinheiro, tá? Então você vai ter um explorando o outro para conseguir cada vez mais dinheiro. Essa sociedade nossa capitalista, ela é, vamos dizer assim, criada no século XVIII. É no século XVIII que ela é colocada
para funcionar. São essas revoluções iluministas, junto com a Revolução Industrial, que é importantíssima, tá? Que vão criar esse mundo que a gente vive hoje. Esse mundo república democrática, eleição, trabalho, dinheiro, posse, propriedade, esse mundo é filho do século XVIII. Beleza? Todos os detalhes dessas revoluções, tudo depois a gente vai voltar a conversar detalhadamente, cada assunto, para ficar mais claro. Por enquanto é só uma ideia geral para a gente ir aí aprendendo, usando esse tempo que vocês têm aí para não ficar tão defasado. Qualquer dúvida que tiver, moral, qualquer ideia de assunto que vocês tiverem, moral, o tempo que vocês quiserem, eu vou estar lá para responder. Tem um texto anexo aí, dá uma olhada, dá uma lidinha nele. E na pergunta tem lá uma produçãozinha de texto para vocês fazerem para mim, tá certo? Qualquer dica, só avisar. Um abraço, gente.